não vai dar para você privatizar tudo isso daí em apenas um mandato. Mas eu acho que, se encaminharmos a da Eletrobras e a dos Correios, eu acho que já é um grande primeiro passo no sentido de ter um país mais liberal, de um serviço mais adequado, e a sociedade espera isso de nós também, principalmente depois dos escândalos de corrupção. Eu pergunto aqui a quem está nos ouvindo, será que essa pandemia vai acabar amanhã? Óbvio que não. E se futuramente fatos novos vierem a ocorrer de desvios, etc, etc, vai se abrir outra CPI? Agora, para a esquerda interessa, porque enquanto a CPI está rolando, eles travam o andamento de privatização, reforma administrativa, reforma tributária. E aí o Brasil ele vai caminhando para um cenário econômico pior, e você acha que eles vão acusar quem de ser o responsável por esse cenário que eles criaram? Quase ninguém fala nisso, mas se for legalizada a maconha, todos aqueles que foram presos por tráfico de maconha serão postos em liberdade. Então, mais uma vez, o STF inova, passando por cima da lei, e isso deixa escancarado a perseguição contra o ministro Ricardo Salles, que deu até uma entrevista bem tranquilo, e eu estou confiante que o ministro vai saber dar a volta por cima disso e, em que pese os obstáculos, seguir sendo o melhor ministro do meio ambiente da história desse país, que não se vende para a ONG e não demarca terra para indígena, contra a vontade do indígena e atendendo a países aí no exterior. O pessoal aqui em Brasília, que aqui é meio que uma bolha, eles vivem distante da realidade, tem uma parte deles que é maldosa, mas tem uma parte deles que não acredita que o Jair Bolsonaro foi eleito em 2018 gastando menos de $1 milhão. Começar a live com o Eduardo Bolsonaro já já. Pronto. Como vai você, seu Eduardo Bolsonaro? Tudo bem, tudo indo, né? A gente está aí agora no Congresso, eu estou fazendo essa live aqui, mas deixo claro que é um olho no peixe, outro no gato, porque a Câmara agora está debatendo a medida provisória que prepara a Eletrobras para desestatização. Então, se tiver alguma votação, etc., né, eu estou de olho lá, pode deixar. Tá bom, fica atento. E o couro está comendo lá? Deve estar, né? Não deve estar simplesinho, não, né? Tá, o que eu acho engraçado, primeiro eu tenho que explicar para as pessoas que não sabem como é que funciona ali na Câmara, são 513 deputados. Então, se todo mundo falar, a gente nunca vota nada. Então, existem algumas ordens para fala, de inscrição, etc. e tal. E é muito difícil, nessas matérias mais disputadas, você conseguir falar. Mas, enfim, eu estava escutando agora há pouco o pessoal do PT falando de energia, Eletrobras, que a Eletrobras também ela detém uma parte dos reservatórios de água do Brasil. E eu logo pensei naquela obra que o Jair Bolsonaro inaugurou no Ceará, né? Depois de, acho que, foi alguma coisa em torno de 10 anos e uns 7 bilhões a mais do que o previsto. E eu causo, não é estranheza, porque a gente sabe como o PT, principalmente, como eles são. Eles querem enganar o povo de novo, porque qual é o grande interesse de você manter o Estado inchado? E quando eu falo inchado, são com várias estatais. É para que, na possibilidade deles retornarem ao poder, eles vão voltar a ter a grande chance de roubar o país de novo. Todo país, a América Latina, ela tem grandes problemas com corrupção, não porque nós somos corruptos e porque nós temos no DNA o DNA do ladrão. É porque existe muito mais oferta do que em outros países. Para ter noção, aqui existe até uma dificuldade de se calcular quantas estatais existem no Brasil, porque são centenas. E certamente não vai dar para você privatizar tudo isso daí em apenas um mandato. Mas eu acho que, se encaminharmos a da Eletrobras e a dos Correios, eu acho que já é um grande primeiro passo no sentido de ter um país mais liberal, de um serviço mais adequado, e a sociedade espera isso de nós também, principalmente depois dos escândalos de corrupção. Os Correios também, você acha que dá para sair nesse mandato até o ano que vem? Sim, sim. Eu espero que sim. Acabando o da Eletrobras, sempre tem a conversa, né, entre o ministro Paulo Guedes, o presidente Lira, o presidente do Senado Pacheco, o presidente Jair Bolsonaro, mas eles vão dialogando e vendo essa questão. E, além disso, os líderes partidários também influenciam demais na pauta da Câmara dos Deputados. Eu acredito que a questão já está madura e eu acho que esse ano vai também a dos Correios. Isso significaria um avanço bem grande, né? Porque o Brasil, você falou que a gente não sabe nem quantas estatais tem, mas uma vez me disseram numa entrevista, não sei se é verdade, porque eu não tenho como confirmar, que tem uma estatal no Acre... Camisinha. De Camisinha, é verdade isso? Eu não sei se ela segue existindo, Leda, mas é verdade sim, tá? Ela já existiu.
É. E quem me falou foi o pessoal do MBL, quer dizer, não foi exatamente... Meus amigos. Seus amigos, seus amigos. Não, de Aliás, fato. como é que é essa convivência na Câmara? É possível? As pessoas conversam? Olha, se Vocês conversa, conversam? assim, Porque eu fico imaginando que deve ser um negócio absurdo cruzar com alguém assim no cafezinho, né? Não? Existem alguns Sai ali que, faísca, logo no sai começo, faísca. a minha primeira eleição foi em 2014. Tomei posse em fevereiro de 2015. Eu ainda tentei ser educado com algumas pessoas ali, mas eu fiquei no vácuo. Dava um boa noite ou um bom dia, a pessoa virava a cara para mim, enfim. O pessoal já sofria de bolsonarofobia naquele tempo. Então tem uma meia dúzia que você simplesmente passa reto. Mas tem outros, Leda, que dá para conversar assim, sabe? Às vezes até deputados do PT, eles conseguem falar sem cuspir, diferente do nosso coleguinha do pessoal que foi para a Europa, né? E consegue ter algum tipo de diálogo. A gente não pode, Leda, se permitir estressar a tal ponto que você cruza com uma pessoa dessa e ocorre ali uma via de fato. Independentemente de quem tem a razão, isso fica feio para quem está assistindo. Né? Citei aqui o caso do João Willis, quem se lembra daquela tentativa de cuspe no Jair Bolsonaro, que acabou acertando o então deputado Heinz, do Rio Grande do Sul, que hoje é senador. Aquilo dali foi muito feio, o Brasil inteiro estava olhando, boa parte do mundo, os nossos vizinhos aqui, e para o maior escalão do poder legislativo fica ruim. Então a gente tenta levar numa boa. É claro, não vou morrer de amores, não vou convidar para minha casa, não vou fazer churrasco no final de semana, mas um bom dia, uma boa tarde, ou pelo menos esse tipo de coisa para ter uma atmosfera mínima de trabalho, eu acho que tem que ter. Imagina você chegar no seu trabalho, Leda, e cruzar com um cara que você não consegue tragar o cara. É muito ruim, né? É difícil, é difícil. Mas a gente tem que manter o mínimo de civilidade, né? Sim, sim. Agora eu devolvo a pergunta para você, Leda. A gente na política, nós somos profissionais da opinião. Como é que você faz quando você entrevista uma pessoa que você não concorda com ela ou que você vê na cara dela que ela está mentindo e você, no papel de jornalista, você não está ali para debater com a pessoa. Às vezes você está até no papel de mediação. Como é que você faz? Eu faço a egípcia e fico ouvindo. Ó. E deve ser difícil também. Eu acho o seguinte, eu defendo a tese de que todo mundo tem o direito de falar. Se eu estou convidando a pessoa para conversar comigo, eu tenho que deixar ela falar. Então, eu acho isso, entendeu? Me cobram muito. Nossa, na nossa mais recente entrevista, não, que foi na Jovem Pan. A outra entrevista que nós fizemos aqui em casa, em São Paulo, as pessoas me cobraram muito, me picharam muito, porque eu não me interpus, mas não é o meu feitio, não é o meu tipo de jornalismo. Eu gosto de ouvir o que a pessoa tem a dizer. E se eu convidei a pessoa para ela falar mesmo. Eu, entrevista todo mundo também, né? Entrevisto todo mundo, eu não tenho nenhum problema com ideologia, entendeu? Eu vou permitir que todas as pessoas que quiserem falar comigo. Algumas não querem falar. Algumas admitem. Outro dia mesmo eu entrevistei uma pessoa de esquerda e ele me disse: eu estou te dando essa entrevista, mas hoje no meu Instagram muita gente me criticou por dar essa entrevista. Quer dizer, as pessoas ficam no Instagram dos outros policiando, sabe? Você não devia falar com ela, porque ela não sei o quê. Mas eu não estou ainda curada, assim, com couro forte. Mas eu estou melhorando, porque antigamente eu ficava muito arrasada. Agora eu vi que você tomou uma pancada aí numa live despretensiosa. Como é que é o nome do grupo que vocês têm? É Grupo da Notícia. Da Notícia. E leu um tweet de um delegado federal que não era dele. O pessoal caiu de pau. É muito triste. Realmente, as pessoas perderam a... Engraçado que eu me lembro que em 80... Acho que 82, no ano da eleição do Brizola, toda vez que eu chegava na casa de uma amiga minha, anti-brizolista, e eu almoçava frequentemente na casa dela, ela dizia assim: argumentos, por que você vai votar no Brizola? E eu votei no Brizola. Aí eu dizia para ele: eu sou lá mulher de argumento, eu prefiro ele aos outros candidatos, não me amole. E a gente continuava almoçando, e a gente não rompeu relações por causa disso. E agora não, agora você não pode falar nada que a outra pessoa... né, te ofende, se interpõe, te xinga. Você é muito xingado também, né? Como é que você leva isso? Às vezes tem algumas pessoas que passam do limite e são pessoas muito influentes. Então, para dar uma satisfação ao meu representado, ao meu leitor, ao meu seguidor que pede muito, eu processo. Inclusive, eu recentemente postei no Twitter, eu esqueci de colocar no Instagram e no Facebook, alguns andamentos de processos que a gente está movendo. Por exemplo, a pessoa mais notória é o PC Siqueira. Eu ganhei em primeira e em segunda instância R$20 mil dele,
Vamos ver se ele vai conseguir recorrer para um STJ ou para um STF, vamos ver. Mas, enfim, em que ele começa a fazer ilações como se fosse isso, fosse aquilo. Ele fala que eu era corno, enfim. Aí insinua a questão da Patrícia Leles, que é uma menina que eu tenho mais dúvidas sobre a sanidade mental dela. Né? Quem nos acompanha conhece a carreira da moça na delegacia de polícia civil. Ela já teve problemas com o Marco Feliciano, diz que foi estuprada, tentativa de estupro, no mesmo momento que o Marco Feliciano ele estava entrando no ministério, soco do Glauber Braga, que também foi mentiroso, enfim, é profissional. E aí o PC Siqueira engatou na dela, começou a falar, a debochar, eu me senti ofendido, né? Tem esposa, agora tenho filha, e movi uma ação contra ele. Feliz de ter ganho em primeira e segunda instância, e agradeço também a minha advogada, Karina Cufa, que faz pro bono para mim, porque em causas pessoais nós não podemos usar a nossa assessoria do gabinete. As pessoas não sabem disso. Às vezes elas acham que o deputado ele tem um aparato gigantesco para fazer o que ele bem entender, e não é bem assim. A estrutura é boa, mas para causas pessoais eu não posso usar o meu gabinete. E aí você tem a Karina como sua advogada pessoal. Sim, nós temos, eu acredito, em torno de 10, mais ou menos, processos. Teve uma blogueira de Niterói que ela chegou até a deletar a postagem, mas ela se lamentava de ter chegado atrasada do trabalho, que perdeu a oportunidade de encontrar no trabalho dela o Eduardo Jair Bolsonaro, que daria uma facada, enfim, esse é outro processo que a gente está movendo. Tem um outro, Girardelli, que é uma espécie de, eu não sei se ele tem o título de filósofo, mas vamos lá, é um filósofo de esquerda, que tem quase 500 mil de seguidores no YouTube, e ele começa a falar que a Laurinha, a minha irmã, de 10 anos, ela não sorri, que ela deve ter uma vida muito sofrida, porque é irmã de 4 neonazistas, tem como é que ele fala? Um pai com sérios, graves problemas sexuais e uma mãe envolvida com a milícia. Aí já ultrapassa muito do razoável, né? Não é um debate que a gente está falando sobre Eletrobras, sobre Correios, sobre privatização. É deliberadamente atacar a honra do outro. Aí não é mais legal. Um cara que tem quase 500 mil de seguidores, aí nesse daí a gente teve recentemente a audiência de conciliação, não houve conciliação, e o processo está seguindo no juizado especial. O seu pai também processa? Porque tem umas Muito coisas pouco, horríveis, Leda. a cabeça cortada, né? Umas coisas assim, umas charges, umas coisas que a gente fica até meio assustado de olhar, né? As pessoas são muito raivosas, mas na rua, no avião, quando você vai de uma cidade para outra e tal, você não tem tido problemas, né? Olha, Neda, para não dizer nunca, raríssimas vezes. O que já aconteceu, assim, a pessoa passa, te reconhece, torce o nariz, aí quando ela está 30 metros lá na frente, ela vira para trás, fascista! Dá um grito assim, sabe? E uma vez uma moça que começou a me afrontar num restaurante. Ela começou a filmar, eu também filmei, mas enfim. Não foi nada de tão mais assim que eu fosse correr atrás, não. Foi só um bate-boca de leve. Voltando aos assuntos do Brasil, hoje teve o depoimento do Pazuello, né? Um depoimento muito esperado, uma CPI muito acirrada, né? Muito quase policialesca, né? Embora eu sei que talvez essa palavra não agrade a todo mundo, mas é um tom muito incisivo, né? As perguntas, não tem nenhuma... e às vezes cada pessoa responde de um jeito. E o Pazuello é uma pessoa que responde devagar e ele deve ser o terror dos editores, né, de televisão. Porque a gente, quando está editando, eu sei porque eu sou editora de televisão e trabalhei muito tempo só com edição também, além de apresentação. Eu comecei como editora. Então a gente tinha horror de quem falava demoradamente, entendeu? Porque a gente tinha que cortar tudo em 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos. E o Pazuello não fala nada que não seja longamente, né? Então ele quase levou a CPI à loucura e o seu relator, o senador Renan Calheiros, ao caos, porque ele fica louco, porque ele quer resposta sim ou não para coisas super complexas. E depois o Pazuello chegou até a passar mal. Você viu que ele... Não vi essa parte. Foi recente agora? No final, ele diz que não passou mal. Mas um senador chamado Otto, que eu não vou saber o sobrenome... Ah, da Bahia. É Otto... Da Bahia. Ele é médico, inclusive. E ele atendeu, ele disse que ele teve uma... Ele ficou 7 horas sentado, entendeu? Tenso. E aí ele teve uma coisa vago, não sei o quê. Um mal-estar. Um mal-estar rápido. Mas não foi nada sério, né? O Pazuello diz que não teve nada, mas a CNN diz que ele teve, e esse Otto
esse senador Otto deu entrevista dizendo que ele teve. Então, aí eu não sei mais. Mas foi um mal-estar passageiro. Mas por conta só 4 ou 5 senadores fizeram pergunta, faltam 23, transferiu-se para amanhã a segunda parte. Uhum. E eu não sei, eu não teria essa saúde para enfrentar essa maratona de 7 horas. Né? É muito Leda, tempo de pressão, né? o que eu vejo ali? Né? Eles estão basicamente inquirindo membros e ex-membros do governo para esculachar. A população toda sabe que o governo Bolsonaro não rouba. Quem rouba são os estados. O filho do senador Jader Barbalho sofreu a operação da PF. Nós temos no Rio de Janeiro, em São Paulo, em alguns outros estados, em Alagoas, né, o estado do Renan Filho, que é filho do Renan Calheiros. E o que essas pessoas não percebem, Leda, é que é o seguinte: quando você tenta fazer uma maldade e as pessoas percebem que aquilo é maldade, as pessoas se revoltam. Ninguém gosta de injustiça. Ninguém gosta de ver um cara apanhando quando, na verdade, ele não deveria estar apanhando. E essa revolta é que é o combustível de boa parte do nosso voluntariado durante as eleições. Então, o pessoal aqui em Brasília, que aqui é meio que uma bolha, eles vivem distante da realidade, tem uma parte deles que é maldosa, mas tem uma parte deles que não acredita que o Jair Bolsonaro foi eleito em 2018 gastando menos de $1 milhão. Porque essa nunca foi a realidade deles. Eles acham isso aí inconcebível. Tem que ter alguma coisa por trás. Robô, milícia digital, etc. E não tem. Eles já quebraram o sigilo de 10 parlamentares, abrem inquérito de ato antidemocrático, abrem inquérito de fake news, e não acha absolutamente nada. Né? Até se não fosse o caso do Daniel Silveira, aquela prisão injusta e arbitrária contra ele, eu acho até que já teria sido arquivado esse inquérito dos atos antidemocráticos, porque já estava com o relatório da Polícia Federal. Então, aqui em Brasília, retornando à questão da CPI, isso é um circo. Né? Eu lamento porque estão pagando altos salários para os senadores para fazer aquele tipo de coisa que não vai dar uma vacina para ninguém. Aquilo dali não vai trazer nenhuma pessoa que faleceu de volta. Aquilo dali não vai melhorar a estrutura de nenhum hospital. E a gente está no meio da pandemia. Eu pergunto aqui a quem está nos ouvindo, será que essa pandemia vai acabar amanhã? Óbvio que não. E se futuramente fatos novos vierem a ocorrer de desvios, etc, etc, vai se abrir outra CPI? Agora, para a esquerda interessa, porque enquanto a CPI está rolando, eles travam o andamento de privatização, reforma administrativa, reforma tributária. E aí o Brasil ele vai caminhando para um cenário econômico pior, e você acha que eles vão acusar quem de ser o responsável por esse cenário que eles criaram? Esse é o jogo. O problema é que eu acho que tem pouca gente interessada no Brasil. Né? Interessada em melhorar o Brasil. Concordo. E a gente viu, eu vi muito claramente isso na votação da história daquele marco de saneamento básico. Porque ali não era para ter esquerda nem direita, ali todo mundo tem direito ao saneamento básico. É fundamental para a vida humana. Entende? É do humano querer o saneamento básico. Sim, então, aí você vê que quem vota contra não está interessado em ajudar o país e o povo. Difícil, né? É difícil de acreditar que esteja interessado no país. Todo mundo precisa do saneamento básico, como precisa da vacina. E agora, algumas pessoas também falam demais. Né? O Weingarten, por exemplo, eu acho que ele exagerou um pouquinho, né? Que ele devia estar com raiva na entrevista da Veja, talvez, será? Eu vou tentar entrevistá-lo um dia para perguntar isso. Mas eu acho que ele ficou com raiva, ele estava mal-humorado naquele dia, né? Eu não sei, Leda. Certamente, quando a pessoa sai do governo, ela sai entristecida. Isso daí, por um lado, tem um aspecto positivo, porque ela gostaria de continuar, gostaria de seguir naquele trabalho, mas, por outro lado, pode sair com um pouco de ressentimento. Eu não sei se foi o caso do Fábio Weingarten. O que eu vi ali, ele, de certa maneira, ele não expôs o presidente, mas ele deu margem a algumas interpretações que serviriam à CPI. Então é muito difícil você dar uma entrevista na nota 10, ainda mais para a Veja, para a Folha, para o Estadão, quando, a depender do jornalista, ele já está ali já com a ideia de pescar o que você vai falar de errado. O Fábio Weingarten ele trilhou esse caminho sensível, né? Acabou colocando um pouquinho mais de combustível na fogueira. Não acompanhei o depoimento dele inteiro na CPI, mas me falaram que também foi muito satisfatório. E além do mais, né, aquele caso ali da CPI, na audiência do Fábio Weingarten, que ficou marcado foi o Flávio chamando o Renan de vagabundo, que a galera vibrou, como gol na Copa do Mundo. Fizeram até camisa. Eu tô para receber aqui em casa umas camisas lá com a frase do Flávio.
Imagina um cidadão honesto ser preso por um vagabundo igual o Renan Calheiros. Esse virou um meme, né, na internet e tudo. Bom, o que você acha que essa CPI vai dar? Vai dar em quê? Olha, O que acontece? Porque, por exemplo, quem abriu o hospital de campanha e fechou antes da segunda onda, quem desviou dinheiro, quem comprou equipamento errado, isso não estou falando de nenhum governo, mas do Pará, Santa Catarina, há acusações né, amplas. Né? Pessoas foram presas, inclusive secretários de saúde e tal. O que vai acontecer? O que acontece com uma CPI? Normalmente, porque o Renan Calheiros queria prender o Fábio. Fábio. Queria prender o Weingarten. Agora, hoje, eu não sei se ele vai, amanhã, tentar prender o Pazuello. Não sei também como é que vai ser. É que, assim, é uma forçação de barra, né? Você querer prender... Hoje em dia, no Brasil, às vezes, você vê casos de um vagabundo que é pego com um fuzil, ele sai em menos de 24 horas na audiência de custódia, sabe? Esse país aqui não vai ninguém preso, não. Só vai preso quem é conservador. Então, talvez exista uma chance real dele ser preso. Mas eu acho que não. Acho que não vai chegar a isso, não. O Pazuello, ele tinha muita relação com o Congresso Nacional também. As pessoas já conhecem ele. Ele está seguindo uma linha firme, mas técnica, né? Sem dar brecha para segundas interpretações. Está indo muito bem, muito bem. Quando eu rolo aqui a minha timeline, seja do Twitter ou do Instagram, ela é recheada de elogios ao Pazuello. O que estão fazendo, de repente, é transformar o Pazuello num candidato aí a senador, quem sabe a governador, ano que vem. Se ele tiver com essa disposição em encarar essa missão, eu acho que vai ter muita gente que faria gosto de votar nele. Agora, falar em votar... Ao final da CPI, o que ocorre normalmente é que o relator, ele prepara... O relator ali é como se fosse o delegado. Ele prepara um relatório, uma peça, e envia para o MP, para o Ministério Público dar continuidade. O Ministério Público vê se existem provas suficientes para oferecer a denúncia, e aí eu acredito que iria para o STF, ou então ele pede o arquivamento, se entender que não existem indícios suficientes para prosseguir com a ação. Mas, enfim, uma CPI ela tem poderes próprios das autoridades policiais, judiciais. Sim. Mas então, a CPI em si, ela não resolve, né? Ela é um instrumento para o Ministério Público, para o STF ou para um tribunal. Ela prepara uma ação para um tribunal. É como o delegado, ele faz né? Ele prepara a ação e ele apresenta a denúncia. A denúncia é aceita ou não, né? Quebra de sigilo, mandado de busca e apreensão, inquirir testemunhas. É igual, mais ou menos como funciona é meio que um mix ali de delegado com juiz. E falando em delegado com juiz e eleição e o voto impresso, voto auditável, que agora chama voto auditável, né? Sim. Você agora é o presidente da comissão, é isso? Não. O presidente da comissão é o paranaense Paulo Eduardo Martins. E o relator... já entrevistei ele. Muito bom. E o relator é o Felipe Barros, também do Paraná. Comigo, Os dois são muito bons, Leda. Eu acho que o trabalho vai ser bem feito. Na primeira sessão que ocorreu essa semana, foi feito o plano de trabalho. Serão pelo menos 6 audiências públicas, 2 por semana. E eu estava até receoso, eu cheguei a falar com o presidente, com o Paulo Eduardo Martins, que se nós quisermos que o voto auditável seja válido para a próxima eleição, essa PEC ela tem que ser publicada até início de outubro. Publicada, leia-se, passa na comissão, passa no plenário da Câmara e no plenário do Senado. A Bia Kicis acha que dá tempo, você acha que dá? Eu acho que dá tempo também. Obviamente a gente vai talvez ter alguma resistência ali, mas eu também não sei o quanto não, tá, Leda? Porque alguns parlamentares de esquerda começam a expressar o apoio. Por exemplo, você citou o Leonel Brizola. O Leonel Brizola ele foi o primeiro político a contestar a informatização da contagem dos votos lá em 1982. O pessoal acho que começou eu coloquei um post desse, é uma história pouco conhecida, que ficou conhecida como o escândalo do Proconsult. E o Brizola ele foi vencedor. Proconsult, é verdade. O Brizola, em 82 era nem nascido, eu sou de 84. Eu sei porque eu pesquisei. Eu tinha esquecido, não, mas eu existia jornalisticamente nessa época, mas eu esqueci do Proconsult. Nossa! Foi o primeiro. Então você vê, uma vez eu estava no TSE, acompanhando um teste das urnas eletrônicas também, isso tem alguns anos, e conheci uma funcionária, esqueci o nome dela agora, mas que era do PDT. E ela manjava tudo, acho que era Ortiz, alguma coisa assim. E, além disso,
aquela emenda do Jair Bolsonaro que previa o voto impresso, votada em 2015, ele fez uma emenda numa reforma política e para inserir o voto impresso. Ela foi aprovada com 466 votos dos 513 deputados. Então você repara que tem uma maioria que sobra de maioria de PEC. E a Dilma vetou o projeto de lei. E quando retornou para a Câmara, a gente derrubou, acho que com 368 votos, alguma coisa assim, 366 votos. Então é uma matéria muito, muito robusta para ser aprovada. E como você falou, Leda, é um daqueles casos que não tem por que separar entre direita e esquerda. Né? Todo mundo quer uma eleição transparente, o gasto é pequeno para garantir a nossa democracia e acaba com qualquer tipo de dúvida. É bom até, o principal beneficiado é o TSE. O TSE vai tirar das costas o peso da suspeição. Não vai mais precisar ficar colocando goela abaixo eleição para todo mundo. Né? Isso aí são apenas alguns dos argumentos. E eu, encerrando aqui, eu acredito que se nós seguirmos o exemplo do Paraguai, que tem uma urna, acho que de terceira geração, a urna paraguaia ela já tem o voto impresso, que é uma maneira de você auditar o voto, e ela também tem um recurso que permite a deficientes visuais votarem sozinho. Então veja como é que você vai aperfeiçoando as coisas. Ninguém aqui quer retroagir. O ministro Barroso é muito crítico quando ele fala que existe o chamado princípio do não retrocesso, que retroceder ao voto impresso seria voltar aos tempos do papel. Por isso que a gente mudou o nome, né? O voto ele não é necessariamente impresso, ele é auditável. Hoje em dia, o TSE diz que tem uma auditoria, mas não tem, Leda. Porque o software que organiza a eleição é o mesmo software que depois faz a auditoria para ver se houve algum erro. Ou seja, isso aí pela academia nem é considerado auditoria. Você tem que ter dois mecanismos diferentes para fazer a contagem e o resultado tem que bater, porque senão a auditoria encontrou um problema. Bom, tomara que resolva realmente. Agora me conta uma coisa, tem um projeto que a esquerda tenta votar, que é a maconha medicinal, e que parece que a direita é contra, e que, na verdade, eu fico muito, muito incomodada com isso, porque as mães que têm filhos com epilepsia precisam dessa medicação. E essa medicação, eu já entrevistei várias mães que têm filhos com epilepsia, e elas relatam que melhora muito quando toma esse medicamento. Não estou falando da maconha para uso social, recreativo, não. Estou falando da maconha para uso medicinal mesmo. Então a gente está concordando, Leda. O negócio ali do PL 399, né, é que, na verdade, não precisa de um projeto de lei para, por exemplo, né, você citou as crianças vítimas de epilepsia. Elas utilizam canabidiol, é um extrato ali da árvore de maconha. Isso daí já é acessível hoje. A Anvisa ela já permite que o Brasil importe e produza aqui. Agora, o que a esquerda faz de maneira bem sorrateira é inserir nesse projeto de lei questões como para fazer o Brasil a Califórnia, né? Uso recreativo, botar maconha para tudo quanto é lado, você poder plantar, e aí não vai demorar muito tempo, vai vir uma tese inovadora de um tribunal dizendo que, calma aí, se a indústria planta e vende, por que o traficante tem que ser preso se ele está comercializando a droga? E no mundo do direito, quando uma coisa deixa de ser crime, ocorre a chamada figura do abolício criminis. O que é isso? Abolício criminis é quando deixa de ser crime, todo mundo que está preso por causa daquele crime vai para a rua automaticamente. Quase ninguém fala nisso, mas se for legalizada a maconha, todos aqueles que foram presos por tráfico de maconha serão postos em liberdade. E mais do que isso, né, tem declaração do ministro Barroso falando que ele é a favor não só da legalização da maconha, como também da cocaína. Eu acho que a nossa sociedade não precisa de mais droga para evoluir. Eu acho até o contrário, né? A gente tornaria... Quem é que gosta de ver a Cracolândia? Vamos liberar o crack? É uma questão de mera liberdade? Não é bem assim. Os Estados Unidos comprovam que quando liberaram o álcool, eles tiveram um consumo maior. E aqui no Brasil a gente sabe que é um controle que seria muito difícil na prática, lá na ponta. E daria margem à criação de novas cracolândias. Então o que a gente está fazendo é respeitando o direito dos pais, até porque a minha filha pode ter uma doença amanhã que precisa desse medicamento. Por que não? De ter esse medicamento, nós não somos retrógrados. A esquerda ela adora pegar essas narrativas, mas nós não somos contra o canabidiol e outros extratos da maconha para tratar doenças. Nós somos contra a liberação do jeito que ela está ali na lei. E a esquerda sabe disso. Se eles tiverem decência, eles apresentam um projeto de lei só para tratar da liberação da maconha, da cocaína, seja lá o que for.
E aí você tem um debate mais honesto. Não é colocando um jabuti num projeto de lei que você vai colocar adiante o que você deseja ali na Câmara. E a questão das armas? A quantas andam? Eu tô ansioso para que, pelo menos esse ano, Leda, a gente dê alguns movimentos nesse sentido. A Câmara aprovou um projeto muito tímido, que está no Senado, está na mão do senador Marcos Duval, a relatoria, inclusive uma boa relatoria, dentro do limite do possível, né? Eu acho que seria boa a aprovação desse projeto de lei no Senado, até para evitar que o STF avance ainda mais sobre os decretos presidenciais. E eu acredito que, cedo ou tarde, nós travaremos novamente na Câmara um debate honesto sobre as armas. O projeto de lei do deputado Peninha, o famoso 3722, ele está pronto para ser votado em plenário. E nada obsta que, independentemente de como esteja esse relatório, ele venha a ser mudado inteiramente através de um substitutivo. Nas minhas conversas com líderes partidários e com Arthur Lira, eu sempre falo que eu gostaria muito de ser o relator dessa matéria, que é a matéria que provavelmente eu mais estudo, mais goste, é essa questão das armas. Ela leva à legítima defesa, e eu me irrito muito quando tentam demonizar uma pessoa só porque ela tem uma arma de fogo. Eu acho que não é por aí. Os argumentos são vários, né? Por exemplo, a polícia ela não é onipresente. Se ela entrar aqui em casa, eu der a sorte de ter um telefone para chamar a polícia, 190, quanto tempo vai demorar para ela chegar aqui? E olha que eu moro na cidade. Imagina quem mora no campo. Então, a gente tem que voltar a ser o Brasil que era antes, quando tinham menos mortes por arma de fogo, quando o porte era uma mera contravenção penal, Leda. O porte de arma de fogo nem prisão dava. Agora, a pergunta que eu faço, será que depois do Estatuto do Desarmamento, aprovado pelos mensaleiros, nós temos uma sociedade mais segura? Uma sociedade onde o traficante tem menos armas? Uma sociedade onde o bandido não está conseguindo ter acesso às armas porque está difícil e muito controlado? É óbvio que não, né? Eles acabam punindo justamente aquele que segue a lei e dão a chance de ter arma só para aqueles que não seguem a lei. Bom, a gente está em clima de eleição desde o dia que o Bolsonaro assumiu, né? Está em clima de... Tem terceiro turno, quarto turno, antecipação de 22. Vai ter eleição e tal. Então, agora tem toda uma discussão, né? Dizem que os jornalistas falam que o Renan está interessado em ser o vice do Lula, o Eduardo Paes está interessado em ser o vice do Lula, o Lula está aí, vai... O vagabundo e o cachaceiro. Vai disputar a eleição. Como é que você vê essa questão da eleição? Eu quero falar disso, quero falar também da prisão do Daniel Silveira, porque, na verdade, ele é quase um preso político, né? Porque... Para mim, ele é um preso político, Leda. Eu acho que nós já estamos aí em meio a uma ditadura judiciária. Eu vou até aproveitar o gancho, não para a prisão do Daniel, mas para falar do ocorrido hoje no Ministério do Meio Ambiente. Né? O Alexandre de Moraes, mais uma vez, afastou um membro do governo. Ele afastou o presidente do IBAMA e outros 10 servidores. Tá? Essa matéria que, até onde eu sei, ela foi iniciado o pontapé dessas operações, foi porque o delegado federal Saraiva se irritou muito com o ministro Salles, porque o delegado Saraiva, que era superintendente do Amazonas, ele fez uma apreensão de madeira que estava com a documentação ok, tanto que a justiça depois liberou a madeira. O Ricardo Salles foi até os locais no Pará, conversou com os madeireiros, conversou com a equipe da Polícia Federal, mostrando-se preocupado com esse tema, porque a gente tem que separar, Leda, o que é o ilegal, e aí é merecedor das penalidades da lei, para a atividade legal. A madeira faz parte do dia de todo mundo. Se olhar aqui em casa, poxa, tem móvel, celulose, enfim, N coisas que são feitas de madeira. Todo mundo tem coisa feita de madeira em casa, né? Inclusive os europeus, né? Eu estou aí para pesquisar para saber quantos europeus foram presos lá na Europa, porque veio informação também do estrangeiro para essa operação. E se tem algum tipo de irregularidade na madeira saindo do Brasil, indo para o exterior, então quem está no exterior também é um receptador dessa carga ilegal. Quem está comprando está incriminado também, né? Também. Então o STF, além disso, ele não consultou o Ministério Público para expedir os mandatos de busca e apreensão. Eu sigo a procuradora, a Tami Daleon, e ela falou que em 21 anos de Ministério Público, ela nunca viu um juiz dar um mandado de busca e apreensão sem pedir a opinião do Ministério Público. Então, mais uma vez, o STF inova, passando por cima da lei, e isso deixa escancarado a perseguição contra o ministro Ricardo Salles, que deu até uma entrevista bem tranquilo,
E eu estou confiante que o ministro vai saber dar a volta por cima disso e, em que pese os obstáculos, seguir sendo o melhor ministro do meio ambiente da história desse país, que não se vende para a ONG e não demarca terra para indígena, contra a vontade do indígena e atendendo a países aí no exterior. Mas hoje ele teve uma busca e apreensão, inclusive no apartamento pessoal dele, né, em São Paulo. Sim, Leda, quando tem essas buscas e apreensões, né, isso daí sai em tudo quanto é canto, etc. Mas vamos olhar o decorrer, né, das investigações. O delegado Saraiva, que foi exonerado da Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, estava hoje comemorando. Ele ofereceu uma denúncia contra o Ricardo Salles no dia seguinte à exoneração dele da Superintendência Regional do Amazonas. Então, Opa! Seu áudio. tá bom aí agora? Voltou? Agora Não. voltou, agora voltou. Voltou. Tá. Voltou. Uma conduta assim, eu não sou muito de mimimi não, Leda, sabe? Quando tem chumbo trocado na internet, para mim é aquilo dali e as pessoas que se resolvam na internet. Mas é uma conduta que foge um pouquinho daquela imparcialidade que o delegado normalmente se resguarda para não se contaminar com as investigações. Então, eu acredito na inocência do ministro Salles. Vamos ter que esperar o decorrer das investigações, mas certamente isso aí é uma manobra para tentar atingir o governo. Aliás, Leda, 2 anos sem roubar, você imagina quantas pessoas... Você imagina... Opa! De novo. 2 anos sem roubar, você imagina... Com 2 anos sem roubar no governo Bolsonaro, você imagina quantas pessoas não estão injuriadas. O tempo do PT, há pouco tempo atrás, era praticamente toda semana, todo mês tinha alguma coisa diferente. Era Postales, Previ, Funcef, Mensalão, Petrolão, Sanguessul, Ganônia, enfim, era um negócio absurdo, absurdo. E a gente, graças a Deus, está conseguindo manter o governo na linha da retidão. Vamos ver o que vai acontecer. Qual é a sua expectativa? Assim, você acha que a vacinação está bem, que a gente vai se livrar desse Covid aí algum dia? Como é que você avalia isso? Eu acho que sim, Leda. Além de nós sermos o 4º mundial em vacinação, e eu acho engraçado que normalmente a esquerda fala, você está levando em consideração os números absolutos. Mas é claro, né? Não tem como você... Eles usam números absolutos para a morte e agora querem usar os proporcionais para a vacinação. Mas é a métrica. Quando o país compra X vacinas, ele tem a possibilidade de vacinar X pessoas. Eu acredito que o Brasil, nessa 4ª posição, está indo muito bem. Outro fato também, falam que a China teria uma má relação com o Brasil, isso é uma mentira. O Brasil você lidera... é culpado disso, né? Que você provocou o embaixador e tal. Você é bastante acusado disso, né? Eu não acusei o embaixador de maneira nenhuma, eu só fiz a mesma comparação que o Nobel de Literatura peruano, Vargas Llosa, fez entre Chernobyl e a pandemia, né? Dizendo ali que poderia ter sido enviado um alerta para o mundo inteiro que estaríamos prestes a ter uma pandemia, mas ao invés de fazer isso, a China preferiu prender o médico que estava falando esse tipo de discurso. Então, isso aí acabou atrapalhando um pouquinho o andamento desse alerta mundial, mas, enfim, o Brasil está indo muito bem na vacinação. A China, inclusive, o Brasil, inclusive, é o número 1 no ranking de recebimento de imunizantes da China, entre 50 países. Somos o 4º do Brasil, somos o 4º do mundo, entre mais de 190 países em vacinação. E, certamente, se nós olharmos com outros países, somente aqueles que já produzem a cadeia inteira, desde o insumo da matéria-prima até aplicar a vacina, é que estão na nossa frente. E, para completar, Lívia, até o final do ano, começo do ano que vem, eu acho que nós teremos a vacina brasileira, um projeto do ministro Marcos Pontes, e uma vez dominando a tecnologia da vacina, isso é importante, por quê? Porque surgindo a gente, para ser efetiva contra aquela variante também. Além de uma questão de segurança nacional. No momento em que o mundo inteiro está procurando por vacina, se nós produzirmos a cadeia completa de vacina, a gente pode imprimir um ritmo ainda mais forte de vacinação aqui no Brasil. Alguém querendo dar oi. O que você acha? Você acha que... Aqui, ó. Aí, ó. Ah, meu Deus! Ela tá muito fofa! Tá muito fofa demais. Eu sei que você tem uma netinha também, não é isso?
Eu tenho uma netinha linda, a sua filha tá linda, que delícia. E alegrinha, né? O olho todo animado. Olha lá, já vai rir, já vai rir. Que gracinha, tá uma fofa. Vai lá, Muito bom, obrigada, que honra a presença dela aí. Obrigada, Heloísa. Beijos. Obrigada aí. Muito bom, muito bom. Tá Bom todo demais, babão você, né? Com certeza, com certeza. Bom Com demais. certeza, é muito bom, não é? Ter filho é muito bom. Aquele cabelinho, assim, cheirinho de bebê, sabe? Muito bom. Uma coisa maravilhosa, é muito bom. Eu vejo que você leva nas viagens, né? Vocês Sempre que são dá, a gente... muito unidos, né? Eu tenho acompanhado. É muito bacana. O salário isso. vai embora, mas a gente tenta acompanhar sempre junto, né? Como é que teu pai está vendo essa CPI? Ele fala com você sobre isso, não? Tá acompanhando, né, Lida? A realidade dele. Ali são pessoas que são ministros, ex-ministros, que já trabalharam com ele. Certamente ele acompanha. E, inclusive, dá para perceber nos discursos que ele faz, principalmente quando ele faz viagens para inaugurar obras ou para fazer algum tipo de entrega, ele tem adotado um discurso bem firme e combativo. E é o mesmo discurso do povo, né? Ninguém está engolindo essa CPI, achando que de fato está se buscando a verdade para saber questões da pandemia. Eu tenho gostado muito da atuação do senador, além do Flávio Bolsonaro, claro, né? Do senador Marcos Rogério, de Rondônia. Ele tem sido muito firme, muito técnico. E ele não é violento, né? Ele fala não. com muita calma e tal, educado. Ele é conhecido aqui no Congresso por ser um constitucionalista, né? Uma pessoa que é realmente um especialista da lei e da parte jurídica. Então, ele tem se posicionado de maneira bem forte, elegante até, e eu acho que a cada pronunciamento dele fica mais claro diante do que nós estamos. E, mais uma vez, diante de uma injustiça, as pessoas se revoltam, está todo mundo vendo, né? A gente não tem mais aquele monopólio dos grandes meios de comunicação, quando a gente ficava de joelhos implorando para um jornal publicar a carta do leitor, né? Hoje em dia, se você tem uma opinião, você cria um perfil e vai para a rede social. Então, isso daí mudou toda essa dinâmica. E algumas pessoas aí não estão sabendo ainda lidar com isso. Mas, certamente, isso aí também colabora para a ascensão do Jair Bolsonaro, para a grande votação que eu tive. E, enfim, eu acho que depois da internet entrar na política, o jogo nunca mais vai voltar a ser como era antes. Eu acho que em 2022 a gente vai ter uma renovação bem grande no Congresso também. E a internet vai ser fator decisivo. E você acha que o Bolsonaro se reelege? Olha, eu não converso tanto com ele com relação a isso, né? O presidente tem na cabeça o quê? Se ele fizer o certo, ele dorme tranquilo com a cabeça no travesseiro. E, se for um bom trabalho, a reeleição vai ser consequência. Mas eu acredito que ele se reeleja sim, Leda. A gente só tem que garantir a idoneidade das nossas urnas. O principal projeto, quando falo em eleição, eu não estou nem tão preocupado. Inaugurou tantas obras, fez isso daqui, fez essa entrega, tal benefício. Isso daí é parte do trabalho do governo. A minha preocupação quando falo em eleição é justamente na questão das urnas do voto auditável. E agora eu queria falar um pouquinho do pai babão. Assim, você esperava ser essa pessoa? Encantado, assim, com a filha, todo esperava, né? Todo queridinho, assim, pai de menina, hashtag pai de menina. Quando era solteiro, obviamente, gostava de festa, né? Mas depois que sossega também, chega uma certa idade que a tua cabeça vai mudando, você vai, de certa maneira, amadurecendo. E quando nasce a filha, a coisa muda totalmente. Parece clichê, mas é verdade. Você começa a se preocupar, ter outras preocupações, você se sente responsável, fica mais atento. Enfim, você entra num mundo totalmente diferente. Ainda mais sendo menina, né? Eu que sou pai, estamos entrando aí no mundo rosa. Vamos ver como é que vai ficar na adolescência. Você só teve irmão menino, quer dizer, Laurinha é muito pequenininha. Não? Você não teve uma convivência direta, né? Vocês foram lá, 3 marmanjos, dando trabalho ao mesmo tempo e tal. Né? Brincadeira de menino. Então, você está sabendo brincar com menina? Você acha que você vai se preparar para isso? Sim. Dá presentinho. Vai dar para colocar um laço, né? Lacinho pra caramba. Mas é legal também, é bem bacana. As pessoas perguntavam, você quer ter menino, né? Eu falava, não, para mim, ainda mais o primeiro filho, tanto faz. A gente pretende ter um segundo,
E, sinceramente, também não me preocupo tanto com isso não, sabe, Leda? Porque, por exemplo, eu gosto de surfar. Eu gostaria muito que o meu filho surfasse comigo. Pode ser menino, pode ser menina, É, que vai surfar e vai vai fazer a surfar mesma do mesmo coisa. jeito. Hoje em dia não tem mais isso, né? As Sim, meninas sim. lutam boxe, as meninas surfam, são campeãs mundiais de surf. Faz Não tem bonito. essa, A Tatiana né? Não Weston tem Webb, isso. brasileira, ganhou uma etapa agora aí na Austrália. Né? A Maia Gabeira, surfista de onda grande, acho que tem um recorde mundial de onda grande. Então a Uhum. mulherada manda ver, manda ver. Manda ver, não tem mais isso. Agora tudo pode, né? Uhum, Graças a uhum. Deus, inclusive, né? Ainda Sim, bem. sim, sim. Como é que você vê esses avanços da mulher? Você acha que são legítimos? Leda, Eu total, né? nunca Nesse conversei, nunca sentido. te perguntei isso sobre essa questão feminina, assim, as mulheres no poder, ou as mulheres senadoras, as mulheres deputadas, É o que as ocorre. mulheres surfando. Isso daí não tem problema absolutamente nenhum. Né? O problema é quando você começa a ver o movimento feminista deturpar um pouquinho as coisas. Por exemplo, eu sou contra cota para parlamentar. Se nós representamos uma parcela da população, é a população que tem que dizer quem vai representá-la. Não tem essa de que, só porque eu estou aqui eleito, eu tenho uma cabeça que pensa melhor do que a população, então eu acho que o Congresso tem que ter 50 cadeiras para mulher, 150 para homem, 20 para travesti, 8 para não sei o quê, enfim. Isso daí é típico da esquerda. A esquerda, ela sempre faz uma engenharia social. Ela imagina uma sociedade perfeita. E para eles a sociedade perfeita é uma sociedade igualitária. Eles perseguem essa igualdade. Só que, como você não tem como criar, né, riqueza a partir da pobreza, mas você tem como pegar o rico e deixar ele mais pobre, a esquerda sempre leva a cabo o seu discurso de igualdade com a igualdade na pobreza. O que nós defendemos é que todos têm que ter a liberdade e a oportunidade para ascender através da meritocracia, para que as pessoas que queiram tenham instrumentos para correr atrás e ser aquela pessoa, aquela profissão, aquele pai, aquela mãe, ou solteiro o resto da vida, como ele bem entender. Não cabe a nós aqui decidir se a sociedade vai ter tantos por cento de pessoas assim ou assado. E sempre que você faz, Leda, essa engenharia social, ela sempre dá problema. Porque quando você vai para a realidade, você se choca com a opinião individual de cada pessoa. Quer ver um exemplo? Se me der 100 reais, sabe o que eu vou fazer? De repente eu vou parcelar uma prancha de surf, vai. Se der 100 reais para a senhora, de repente vai comprar batom, vai comprar um celular novo, uma luz aí para o seu estúdio. Então, cada pessoa é de uma maneira. Se nós respeitarmos isso, pode ter certeza, a sociedade evolui através das chamadas ordens espontâneas. Ela automaticamente e naturalmente dá conta de evoluir. Você acha, porque a esquerda é muito unida, né? E a direita no Brasil, você lidera essa direita de alguma forma, e você faz aqueles encontros com lideranças da direita, né? Você é Uhum. empenhado nisso. E a direita no Brasil critica muito, o professor Olavo de Carvalho fala isso, que a direita no Brasil se degradia o tempo todo e tal. Você acha que a direita está aprendendo? Porque a esquerda é unida, né? Leda, mas a Você esquerda acha que está a no Brasil direita está desde os aprendendo? anos 20, né? A gente está engatinhando ainda. A esquerda ela já é muito mais perspicaz. Eles já têm as estratégias deles. Eles não têm a mesma ética que nós temos, né? O mesmo pudor que nós temos. A ética da esquerda é a seguinte: tudo vale pela causa. Então, se o cara roubou, se o cara é um baita corrupto, mas ajudou a causa da esquerda, esse cara não é merecedor de punição. Esse cara provavelmente vai até ter uma campanha pela soltura dele, no estilo Lula livre, uma vaquinha para pagar a multa do Zé Dirceu, algo para dizer que o José Genuíno é um perseguido. Enquanto que nós não. Nós temos princípios certos. Nós temos base. Nossa base é judaico-cristã. É o Êxodo 20. Não roubarás, não matarás, honra teu pai e sua mãe para que seus dias se prolonguem na terra, não mentirás. Essa é a base da nossa sociedade judaico-cristã. Então, a partir do momento em que um de nós, por exemplo, cai numa tentação e acaba se envolvendo numa corrupção, nós mesmos já rechaçamos essa pessoa. A esquerda não. A esquerda, mais uma vez, se for servindo a causa, para eles está tudo certo. Pode ser o Adélio, pode ser o assassinato do prefeito Celso Daniel, do Toninho do PT, enfim, pode ser o que for. A esquerda ela é desse jeito. Então nós na direita, a gente agora está engatinhando, porque durante muito tempo ocorreu uma hegemonia da esquerda, durante décadas. Quando acabou o regime militar, em 1985, você falar que era de direita era quase que, sei lá, você era visto como um alienígena, né? Come criancinha embaixo da cama,
enfim. Então, só depois é que com Olavo de Carvalho abrindo o caminho, falando que estava prestes por vir, né, que o Olavo de Carvalho é um estudioso de regimes comunistas, só depois da eleição do Jair Bolsonaro é que a gente está começando a se identificar, né, o que é direita. Mas até definir o que é ser direita, vai ainda muitos debates. A esquerda... Você acha que a direita tem futuro? Com certeza. A direita tem futuro no Brasil? Com certeza, com certeza. Nós podemos ser desorganizados, ainda somos muito desorganizados, mas esses eventos que eu faço, Leda, é exatamente para isso também. É para a gente ter um ambiente onde a gente possa trocar contatos, conversar, se entender, saber quem nós somos, né? Nos identificar enquanto conservadores ou liberais econômicos, para a gente não ter mais tanto entrave. E ocorreu o que ocorreu em 2018. Um monte de gente falando que era de direita, conservador, quando o cara entrou, pô, teve gente apresentando um projeto de lei para proibir, né, a fabricação de armas de brinquedo. Vai totalmente contra a ideia de liberdade e legítima defesa. Poxa, pessoas que votam a favor de, por exemplo, aborto. Isso é a causa talvez mais cara para um conservador, né? O assassinato dentro do ventre materno. Então a gente faz esses eventos, mais uma vez, para se organizar e se identificar. Só para terminar, como é que você vê essas pessoas que se elegeram por causa do Bolsonaro, né, por causa do Jair Bolsonaro, ou apoiando o Jair Bolsonaro, ou nas costas dele, sei lá como é que você vê isso, e que, no momento seguinte, assim que puderam, passaram para outro lado, ou passaram a defender outras bandeiras, ou a liderar arrependidos e tal. Como é que você vê isso? Porque são muitos, né? Uhum. Foi cerca aí de mais ou menos 50%. Uma parte deles, Leda, está até meio que acordando para a realidade, né? Queira eu que não seja acordando para a realidade pensando na eleição ano que vem. Mas, enfim, essa questão toda, esse rompimento se deu em outubro de 2019. Não tinha dado 9 meses de mandato de cada deputado federal, veio o racha. Qual foi o racha no PSL? É porque o então líder, delegado Valdir, estava orientando contra o governo, né? O líder do PSL orientando contra o governo no plenário. E aí deputados, cerca de uns 15 a 20 deputados, se organizaram, foram tentar conversar com o Jair Bolsonaro, conversaram com outros agentes do governo e decidiram que começariam a coletar assinaturas para retirar o líder delegado Valdir. Quando, entre nós, começou-se a ver a possibilidade de quem poderia ser o novo líder, eu descartei que eu pudesse ser o novo líder. Porque falariam, tá querendo privilegiar, é o filho do presidente, blá, 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 blá. Eu falei, não, gente, olha só, não tem problema, eu posso ser liderado por qualquer um de vocês, etc. Mas surgiram ali 2 nomes e começou a ter um racha interno nesse pequeno grupo. Até que, salvo engano, a Bia Kicis, se não me engano, se não me falha a memória, ela falou, então bota o Eduardo, que o Eduardo todo mundo concorda. E aí todo mundo, não, o Eduardo tudo bem, o Eduardo tudo bem, o Eduardo tudo bem. E aí começamos, então, a coletar assinaturas para que eu me tornasse líder. Nem para que eu me tornasse líder, para que o delegado Valdir não se tornasse líder mais. E aí ocorreu um racha, né? Deputados que na campanha falavam que são Bolsonaro embaixo d'água, eu sou Bolsonaro do Nordeste, eu sou Bolsonaro de saia. Aí chegou, opa, não, assinar a lista do Eduardo, vamos sentar e conversar. Muitos deles ali, não todos, obviamente, estavam falando, não, sabe lá aquele ministério lá que tem um pedido meu? Vocês não querem liberar, não? Aí quem sabe aqui eu assine. Enfim, começou a serem mais fisiologistas do que os próprios fisiologistas que eles criticavam no passado. E isso daí começou a dar asco, começou a dar nojo. O que surpreendeu é que foi um número muito grande, né? Praticamente 50%. Eu me tornei líder graças a um voto da bancada. Se tivéssemos um voto a menos, eu não teria me tornado líder naquela oportunidade. E de quebra, a Joyce, super magoada, porque saiu da liderança do governo, uma pessoa extremamente egocêntrica. Eu nunca vi uma pessoa mais egocêntrica e arrogante no mundo. Não sei, não tenho notícia de uma pessoa pior do que ela nesses aspectos. E ela foi líder, acabou sendo líder por um dia nessa porradaria toda. E eu acho engraçado porque eu me dou bem com todos os funcionários também do PSL. E às vezes eu entrava lá na liderança e falava, e aí, pessoal, alguém com saudades aí da Joyce para voltar a ser líder? E ninguém tinha saudade, porque ela realmente não tinha um trato, se é que vocês me entendem, muito especial com os seus funcionários. E finalizando,
eu acredito que a maior parte desses deputados, se não a totalidade, eles não vão se eleger ano que vem. Porque esse deputado, Leda, ele tem que fazer o seguinte, ele está queimado entre os eleitores bolsonaristas, concorda? Então, eles vão tentar pegar o nicho, que é o nicho disputado pelo pessoal da esquerda e do centrão, que é o pessoal que entrega obra, emenda parlamentar, trato direto com prefeitos, vereadores. Então, para você ter um prefeito do seu lado, um vereador do seu lado, você vai ter que invadir a área de outro raposa ali, outro cobra criada, entendeu? Então não vai ser um negócio fácil. E não vai ser simples. E você acha, só para finalizar, vai rolar o Aliança pelo Brasil? Vai rolar o partido? Você acha que rola? Poxa, Leda, não sei, não consigo te afirmar isso. É claro que o presidente já está em conversa com outros partidos e isso acabou por murchar muito a questão do Aliança. Nós damos um azar tremendo de ter encarado uma pandemia, o que inviabilizou totalmente a coleta de assinaturas. Mas, além disso, né, quando você coleta a assinatura, ela tem que subir no sistema do TSE. Isso demora demais. Às vezes, uma assinatura para subir demora mais de 20 minutos. Você imagina que você tem que subir quase 500 mil assinaturas. Essas assinaturas elas têm que ser validadas. E depois de todo esse processo, o presidente do TSE tem que pautar no plenário do TSE a criação desse partido. Vale lembrar que o presidente do TSE atualmente é o Barroso, e depois dele ele será sucedido pelo Alexandre de Moraes. Então, eu acho difícil, mas também o que já foi coletado de assinatura e subiu no sistema, está lá. Tá? Mas nesse atual momento, eu acho que... E pode ser complementado a qualquer tempo? Eu acredito que sim, Leda. Se não a qualquer tempo, durante muitos anos, com certeza. E para qual partido vai Jair Bolsonaro? Não sei, Leda. Eu já dei tanta certeza que ele estava no partido X, aí quando chega na hora não foi. Aí eu falei, agora vai partido Y. Não foi. Ele está conversando com alguns partidos pequenos, né? Mas eu acho que não vai demorar muito para ele tomar essa decisão, porque ele também sabe que nós temos que nos organizar para a eleição do ano que vem. Né? A gente não pode fazer igual 2018, em que a gente nomeou as chapas do PSL em um mês. Começo de 2018, nós tivemos um mês para montar a chapa de todos os candidatos a federal, estadual, governador, senador, presidente do Brasil inteiro. Então, a gente não quer repetir esse erro, porque isso daí dá margem também para muito caroneiro. Né? Então, ele teria que fazer isso até quando? Ele pode fazer até março do ano que vem, Leda. Ele pode ir para um partido. Mas tem que ser feito antes. O ideal é ser feito por agora, para ter tempo de nomear os diretórios estaduais, os comandantes de cada estado, e ver quem é quem na hora de construir as chapas. Acho que isso daí é o principal. Então teria que ser até o começo do segundo semestre. Não, meados do segundo semestre. É mais ou menos isso daí. Eu tô chutando mais ou menos isso daí. Quando setembro vier? Vamos ver. Tá bom. Eduardo, muito obrigada pela paciência, pelo seu tempo, por aceitar fazer essa live aqui, ok? Nada, eu que agradeço você ter deixado um espacinho nas suas redes sociais para esse jovem parlamentar falar. Obrigado. Imagina. Um abração para você e parabéns pela filhota. Tá linda mesmo. Obrigado. Um beijo grande. Dá um abraço para a Heloísa também, que eu não conheço, mas vejo ela cuidando pelas redes sociais, acho muito bonito. Quem tiver curiosidade para ver a Geórgia, é só seguir a Heloísa nas redes sociais. Heloísa Bolsonaro. Lá tá cheio de foto da Geórgia. Tá cheio de foto, é muito bom. Eu adoro, eu também posto foto aberta da minha neta, então entendo muito isso. Um abração para você. Tchau, Eduardo. Tchau, Eduardo. Obrigada.